Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje, continuando a série sobre clima e paisagens, a gente vai falar sobre o clima árido, né? E a paisagem dos desertos. E também sobre aquele lugar que é quase um deserto, né? No clima semiárido, né? Onde aqui no Brasil a gente tem a caatinga, né? Em outros lugares a gente vai ter aí as estepes, né? Então vamos lá, né? Aqui a gente está vendo ó, os desertos do hemisfério norte, né? Embora o hemisfério norte ele tenha aí a maioria das terras emersas, né? Boa parte dessas terras são áridas. Então vamos lá, né? Olha aqui, né? A questão da temperatura, né? Notem que algumas regiões aí que registram, né? Uma alta temperatura são desertos, né, os chamados desertos quentes. Mas também lembrem-se, né, que o deserto, apesar dele ser muito quente durante o dia, ele é muito frio à noite, né? Ele vai ter uma grande amplitude térmica, não entre as estações do ano, mas uma amplitude que a gente chama de diuturna, né? Uma diferença bem significativa entre dia e noite. Né? A maioria dos desertos vão ficar na região de clima temperada, né? Seja na área temperada do norte ou na área temperada do sul. Né? Aqui, ó, nesse mapa de climas e correntes marítimas, tem algumas coisas interessantes para a gente notar. Aqui, ó, desértico, cor amarela. Percebam que sempre que a gente vai encontrar aqui uma área desértica, na maioria das vezes a gente vai encontrar perto corrente marítima fria. Ó. Corrente marítima fria, deserto aqui da Namíbia. Corrente marítima fria, deserto no Chile. Corrente marítima fria, deserto na Austrália. Corrente marítima fria, deserto na Califórnia. Corrente marítima fria, deserto do Saara, tá? A maioria dos desertos aparece próximo de correntes marítimas frias por conta da baixa evaporação. Tem outros fenômenos associados, como por exemplo a área ali, né, que é a célula de Hadley, né, que é um fenômeno climático, a gente já falou dela nas aulas de clima, ela está descendo, né, o ar que está descendo é um ar mais frio, né, então também a gente vai ter isso ao longo de 30 graus ao norte, né, e 30 graus ao sul, né, a maioria dos desertos vão estar nessas posições aí. Bem, formação vegetal, né, onde tem clima árido vai ter deserto, deixa eu exibir aqui a legenda, né? Ele mostra aqui, ó, deserto frio, rosa claro, deserto quente, roxo, né? A gente também já vai falar um pouquinho sobre as nuances, as diferenças entre deserto. Como eu já disse, o hemisfério norte vai ter, né, mais desertos em área do que o hemisfério sul. Né? Percebam que existe um grande deserto ó, que começa aqui no continente africano e vai se estender até o interior da Ásia. Né? Ele pega todo esse pedaço aqui, é o maior deserto do planeta, ele vai recebendo nomes diferentes de acordo com o lugar, mas é um Mega Master Plus deserto. Aqui são os desertos do sul, né? Tem aqui o deserto do Atacama, parte da Patagônia, na Namíbia, aqui na África e boa parte aqui do continente australiano. Né? E aí vamos dar uma olhadinha, né, nas características de cada deserto. Né? Começando aqui ó, pelo deserto do Saara, né, mostrando aqui um climograma de Khartoum, né, acho que se eu não me engano ela é a capital do Sudão. Né? Então aqui ele mostra ó, primeiro a pluviosidade, ó.
nada em vários meses do ano e bem pouquinho aqui em alguns períodos, né? Olha como os desertos eles estão perto, né? Ou está perto aqui da região do trópico, né? Ou já vai estar dentro da zona temperada, né? Como todo o norte da África aqui em cima também. Média de temperaturas aqui é bem alta, né? Lembrando que isso aqui não traz, ele traz a variação mensal, né? Mas o deserto ele pode ter tipo 50 graus de dia e 5 à noite, né? Então você vai ter uma variação diuturna aí de 45 graus, tá? Bem, no deserto do Saara existem várias paisagens, né? E em árabe eles têm umas palavrinhas aí para definir isso. São os ergues, o deserto de areia, os regues, que são esse deserto mais pedregoso, e a ramada, né, que são esses grandes blocos de pedra. Em vários outros desertos a gente vai encontrar esse tipo de paisagem, né? Então, muita areia ou pedra ou gigantescos blocos de pedra, tá? Com nomes diferentes, mas é o que faz parte. Aqui, ó, deserto na Península Arábica, ali no Oriente Médio, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, né? Notem que é hemisfério norte, então aí as maiores temperaturas é junho, julho, agosto, né? Variação de chuvas é um pouquinho diferente daquele que a gente acabou de ver, mas a característica aí ela se mantém, né? Olhando a imagem de satélite, ó, é um areal só. E aqui, ó, deserto na Austrália, no hemisfério sul, né? Por isso, ó, junho, julho tá mais frio, tá? Mas de qualquer forma, pouca chuva, né? Essa região aqui perto do trópico, temperada, né? Já vai estar mais ao sul aqui. Ah, não, Port Hus tá mais para cima. Tá um pouquinho acima do Trópico de Capricórnio, não tá dentro da área temperada. Aqui são algumas paisagens, né, dos lugares, ó, paisagem do deserto australiano, ó, pouquíssimas árvores, muito matinho aí, muitas gramíneas, né? E aqui, ó, desertos quentes, né, que vão registrar mais calor aí ao longo do ano, e os desertos frios, que na maioria das vezes tem a ver com altitude, que é o caso aqui, ó, na Ásia e na América do Norte, e aqui a Patagônia tem um pouquinho a ver com a posição latitudinal, né? Tá bem perto aqui da Antártida, recebe muita influência da massa polar atlântica, né? Aqui, ó, deserto de Mojave, na Califórnia, né? E aqui, ó, são desertos quentes, desertos frios, os entornos dos desertos. Geralmente, no entorno do deserto, a gente vai encontrar o clima semiárido, tá? E clima mediterrâneo, dependendo do lugar. Mas clima mediterrâneo vai ser tema de uma outra aula que a gente vai falar dela, né? Mas o clima semiárido ou semideserto, ele vai fazer essa transição, né, das áreas desérticas para as áreas menos desérticas. Então, clima semiárido, vegetação de cactáceas e vegetação de xerófitas. Cactáceas são essas plantas suculentas, né, que têm espinhos, mas eu descobri recentemente que, assistindo o Globo Rural, inclusive, que Ora pronobis, né, uma verdura aí que está na moda, né, ela também é uma cactácea, ela não tem espinho, nem parece muito suculenta, né, a folha dela é um pouquinho mais grossinha, né, mas enfim, né, plantas cactáceas são aquelas que estão mais adaptadas a climas mais secos. E as xerófitas, né, a gente vai ter arbustos que nem esses, né, e aqui no Brasil a xerófita até cresce um pouquinho mais no Nordeste brasileiro, mas a gente chama aqui de caatinga, né, de mata cinzenta, mata cinza. Aqui é uma paisagem de clima semiárido no México, né, perto de um deserto, a cidade de León, aqui no México, né? Perceba que chove um pouquinho mais do que no clima árido, tá? E a variação aqui de temperatura. Clima semiárido em Trípoli, na Líbia, capital da Líbia, né? Perto aqui do Mediterrâneo,
né? Então também mostra, né, características do clima. Notem a presença de uma umidade um pouquinho maior. Aqui é a paisagem, né, da Namíbia, também é uma paisagem, ó, do semiárido, né, ó, poucas árvores, muitas gramíneas. Aqui já lembra uma estepe, tá? Gente, esse mapa aqui ele está mostrando as pradarias e as estepes. Qual que é a diferença de uma e da outra, né? A pradaria ela fica verde um período maior de tempo. A estepe ela fica mais tempo seca, tá? Aquele bege, marrom, né, da vegetação das gramíneas mais secas. São paisagens muito parecidas com gramíneas, pouquíssimas e raras árvores, né? A diferença é o tempo que vai ficar seco. Notem que a maioria das estepes vão aparecer próximas de desertos. Isso é importante. E aqui no Brasil, no clima semiárido, né, a gente vai ter no sertão nordestino, ó, peguei aqui um lugar que é Cabaceiras, um exemplo disso, e o semiárido aqui tem a ver com a formação de relevo que vai bloquear a umidade que vem do litoral. Aqui o lugar é Cabaceiras, na Paraíba, né? Percebam o padrão do clima semiárido, a variação é de 5 graus aqui entre inverno e verão, né? E chove, né? Muito pouco. No semiárido brasileiro tem a caatinga, né? Que são arbustos que crescem um pouquinho mais, né? É uma palavra em tupi que significa mata cinzenta, mata tinga cinza, né? Vai ter xerófitas, cactáceas, árvores aí ou arbustos, né, de pequeno porte, com muitos espinhos, raízes profundas quando o solo permite, porque o solo acaba sendo aqui também muito pedregoso. Aqui é uma outra vista, né, da caatinga brasileira, na Paraíba também, ó, Cabaceiras. E a caatinga, como toda a vegetação de deserto, do clima mais árido ou semiárido, né, choveu um pouquinho, ela muda, né? Aqui vocês estão vendo a caatinga antes e depois da chuva, né, no mesmo lugar. É uma vegetação muito bonita. Eu acho a caatinga linda em qualquer época do ano, né, mas ela vai alternar aí em função da umidade de uma maneira bem visível, bem expressiva. Aqui a localização da caatinga, né, no planeta é aqui, ó, ela é endêmica, ela é nossa, do interior do Nordeste. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau!